Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Femicast, o podcast feminino do Ministério Petra. É motivo de alegria estarmos aqui mais uma noite para tratarmos de assuntos relevantes do universo feminino. E como de costume, né, estou aqui acompanhada das minhas irmãs, a Vanessa, a Cristiane. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor a todos. E nós estamos aqui para tratar de mais um assunto que nós julgamos importante, né, relevante para o universo feminino, para nós mulheres, né? É uma preocupação do nosso pastor é que a gente tenha conteúdos aqui para todos. Nós temos o podcast dos obreiros, que trata mais sobre teologia. Nós temos o PetraCast, que é uma entrevista onde a Carol faz perguntas, né, para os convidados. Também sempre com um tema bíblico voltado para a palavra do Senhor. E nós temos também o nosso Femicast, que é um podcast feminino, onde nós vamos tratar de assuntos do nosso universo feminino, mas sempre à luz da palavra, né? Sempre de acordo com o que a palavra do Senhor diz sobre este determinado assunto, né, meninas? Sim. E antes da gente iniciar, né, o nosso podcast, você que está aí nos assistindo, que vai estar assistindo esse vídeo, compartilha, manda para uma amiga, manda para uma parente, para uma colega de trabalho, para uma vizinha. Hoje nós temos as redes sociais que colaboram muito para isso, para que a gente dissemine informações, né? A gente tem tanta informação ruim na internet, então quando há algo bom, algo que edifica, a gente também tem que compartilhar. Então, que você que vai assistir esse podcast, seja hoje, seja outro dia, porque vai estar aí nas nossas redes sociais da igreja, compartilha com alguém que, de repente, essa palavra vai falar o coração de uma pessoa, né, vai aí trazer algum conhecimento para ela, vai edificar a vida dela. Então, não deixe de compartilhar, de curtir e de estar aí, né, enviando para as pessoas para que esta informação, para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, né, meninas? Sim, Exatamente. Bom, Vanessa, quer dar um alô, quer dar um oi? Cris? A paz do Senhor a todos que estão assistindo. É bom os conteúdos que estamos trazendo aqui todo mês, né, Glaucia? Edifica, né, as pessoas. Não é só para pessoas cristãs, né, como já colocamos aqui, mas para todos, é aberto para todos, o entendimento de todos, né? Porque às vezes a gente fala, é só para o cristão, ou para a mulher cristã, ou para o homem cristão. Não, os assuntos aqui é pertinente para todos. Exatamente. Então trazemos assim uma abertura para todos e entendimento a todos que querem aprender. E também a gente está passando assim sempre temas interessantes para uma troca de informações, na verdade, troca, conhecimento, né? Sim, de atualidades hoje que vem acontecendo no mundo de hoje, no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, assim, a gente busca conteúdos que dê para a gente aplanar isso para um conhecimento, um entendimento, para a gente poder lidar com certos tipos, né, de situações, situações que está acontecendo no dia a dia, que muitas das vezes a gente se perde. A gente, às vezes, fala assim, o que está acontecendo? Não estou entendendo. A gente, às vezes, não sabe lidar com certas situações. Exatamente. E os podcasts, o Femicast, os podcasts que estão acontecendo no Ministério Petra, vêm para dar um entendimento, um caminho. Exatamente. Né? Para a gente poder estar seguindo, para a gente poder ter um entendimento ali de buscar onde buscar, como buscar, o que a gente pode fazer, né? Exatamente. Então, assim, é muito bom a gente estar aqui e passando tudo isso para as pessoas hoje que estão nos assistindo. Amém. E vão Glória nos assistir, né? Cris, quer deixar um cumprimento? Eu estou muito feliz, né, de estar participando, nós trocarmos experiência, né? Coisas que a gente vivencia todo dia, as dificuldades, as coisas do dia a dia, né? E que vocês aí se interajam com a gente e busca, né, a sabedoria nas palavras, né, que é falado aqui. E é isso. Aproveite, né? Aproveite. Aproveite o conteúdo. E sem mais delongas, para a gente otimizar aqui o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo, já vamos iniciar o nosso tema, né?
trouxemos esse assunto porque eu acho que é um dos temas de maior atualidade, né? Mais presente na nossa atualidade. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade e descanso em Deus. Eu acho que nunca se falou tanto em ansiedade como nos tempos que nós vivemos hoje, né? Sim. É difícil você encontrar uma pessoa com a qual você converse que ela não relate. Estou passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade, por síndrome do pânico, essas doenças mais emocionais, mais psicológicas, né? E eu acredito que muito disso é por conta do tempo que nós vivemos, da época em que nós vivemos. Nós vivemos uma época muito acelerada. É tudo muito rápido, as pessoas estão sempre muito agitadas, ontem, muitos né? afazeres, muitas coisas ao mesmo tempo, tem que dar conta de tudo, tem que fazer muita coisa, e isso deixa as pessoas extremamente ansiosas, aceleradas, né? Às vezes com o coração inquieto, aquela preocupação excessiva com as coisas, se vai dar certo. Fazer? Será que eu consigo? Uma Será que eu cobrança posso? É muita coisa, muito né, grande. E até mesmo hoje, até eu falo, né, que precisava ter 48 horas para resolver tudo de um dia. Mas a gente fala, se tiver as 48, a gente ainda vai falar, eu preciso 50. de mais, verdade. porque ainda está faltando, porque eu tenho muita coisa a resolver. E a questão não é essa, a questão é que nós colocamos muita coisa no nosso dia a dia e não damos conta, apesar, não é para darmos conta de tudo num dia só, né? Mas aí que não tá. estamos sabendo, como fala, organizar o nosso dia, será? Será que é uma falta de organização? Dentro do que a Vanessa falou, não te cortando, Cris, mas dentro do que a Vanessa falou, um pouco é isso. É aquela obrigação que eu tenho que dar conta. E se eu não der conta, eu sou uma fracassada. Principalmente nós mulheres. Né? Trazendo aqui para o nosso universo, nós vemos o quanto as mulheres hoje estão ansiosas, estão estressadas, estão sobrecarregadas, porque se sentem na obrigação de dar conta de tudo. Eu tenho que ser perfeita em tudo que eu faço. É uma se cobrança eu errei, extrema, a gente se cobra demais. Se errou, né? é fracassada. Você fracassou, você falhou, você não é boa. E isso está deixando as pessoas doentes emocionalmente, né? E por que nós trouxemos esse tema? Porque a ansiedade chega até mesmo dentro das igrejas. O que nós temos visto? Quantos cristãos com ansiedade e depressão. Né? Nós não colocamos aqui no tema, mas uma coisa está muito ligada à outra, que a ansiedade e a depressão andam ali juntas, né? De mão dadas praticamente. E por que trouxemos esse assunto? O que a Bíblia vai nos falar sobre ansiedade? É verdade, Glaucia. Tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre isso? Trata sobre ansiedade? Porque, para você que está nos acompanhando, às vezes tem dúvidas, né? A palavra do Senhor é o nosso guia, é o nosso manual. Tudo que nós precisamos saber tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Se você está passando por uma enfermidade, você vai ter uma resposta na Bíblia. Se você está passando por um problema familiar, a Bíblia tem resposta, tem solução, tem uma ajuda. Se você está passando por qualquer que seja o teu problema, a palavra do Senhor vai instruir, vai direcionar e vai te tratar. Por isso que é importante a gente foca muito nisso aqui. A palavra do Senhor. Porque ela é nosso guia, é o nosso manual e é da onde a gente vai extrair aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia. E, inclusive, a Bíblia vai falar sobre a ansiedade. Por isso que nós trouxemos esse tema, ansiedade e descanso em Deus. Porque a palavra do Senhor vai nos mostrar que nós temos o descanso em Deus. Para toda e qualquer situação, nós temos o Senhor, né? Por mais né? dificuldade que venhamos passar ou algo que esteja acontecendo, Deus está no controle de tudo e Ele fala, aquietai os vossos corações. Né? Exatamente. Para que possamos aquietar os nossos corações, é que muitas das vezes não buscamos o Senhor para esse descanso. Achamos que com a força do nosso braço, nós damos conta de tudo e queremos resolver tudo achando que temos superpoderes e não é assim, né? E devido assim, a muitas tarefas que temos no dia a dia, muitas das vezes não tiramos um tempinho, né?
para Falta falar com Deus o Senhor. no nosso Ela não dia, né? paramos para falar assim, ó, respira, Senhor, me ajuda. O que eu faço? O que eu Buscar posso ajuda, fazer, né? Buscar uma ajuda. Na verdade, nós colocamos Deus como o último recurso, quando ele deveria ser o primeiro. Sim. Sim, Né? com Diante de certeza, qualquer Glaucia. situação, ele deveria ser o primeiro que a gente deveria buscar. Sim. E a gente quer tentar de todas as formas, primeiro, resolver aquele problema, para depois ir para Deus. Aí, quando tudo dá errado, Senhor, o Senhor é a minha última solução. Sendo que ele está ali desde o Poderia ser a começo. primeira, né? Sendo que ele está ali desde o início, quando Sim. surge o problema. Se talvez a gente se colocasse ali, Senhor, eis aqui esse problema, essa situação, Me guia, me né? ajuda, Me me dá uma direciona, resposta, me me dá uma direciona. luz, fala Sim. comigo, me instrui, como eu verdade. faço. E a gente tenta fazer do nosso Tudo. jeito, E né? Parece que é tudo, tão né? real, né? A gente buscar assim primeiro em Deus, porque logo que acordamos pela manhã, se você dobrar o seu joelho, orar para o Senhor, entregar seu o dia, dia né? para Ele, parece que flui. Parece não, Flui, né? né? É diferente. E você tem aquele dia mais leve, mais tranquilo, até mesmo uma coisa que você se preocupa tanto que você vai ter que resolver, aquilo ali parece que... E ainda que sobrevenha situações difíceis Sim. ao longo do dia, dia a porque dia, né? acontece. É. As pessoas às vezes têm uma visão de que porque é cristão não vai ter problema. Não vai Pelo passar contrário. por nenhum sufoco, Pelo não contrário. vai passar A dificuldade. gente passa e às vezes passa até maior. Passa né? dobrado, Porque a gente né? lida com a questão espiritual. Mas quando a gente está ali confiando no Senhor, buscando a presença dEle, colocando, consagrando o nosso dia a Ele, você tem um direcionamento, o Espírito Santo vai conduzindo, não age assim, age dessa forma, não reage, se cala, E espera. isso ainda nos traz e aí um descanso, uma exatamente, paz, né, Glaucia? exatamente. Porque quando a gente consagra o nosso dia ao Senhor, parece que transmite assim, o Senhor acalma o nosso coração, o Espírito Santo acalma, a gente consegue resolver as coisas pausadamente. Não é naquele atropelamento, aquela correria no dia a dia. A gente tem uma sensação assim, uma paz. Para a gente poder resolver as coisas. Exatamente. A gente não chega atropelando tudo, como se estivesse correndo, tendo que fazer tudo na correria, chega ofegante, cansado, às vezes não dá conta nem de falar. Temos que dividir, né, o fardo. Otimizar o nosso tempo, dividir melhor, Sim, organizar as nossas atribuições, Sim. tudo que nós temos que fazer, se organizar, mas principalmente é ter durante as nossas 24 horas do dia o nosso tempo com Deus. Um tempo de qualidade, mesmo que a gente fala assim, são 30 minutos, eu vou tirar mais 30 de qualidade, minutos, né? mas 30 minutos de qualidade, que a gente possa ter aquele descanso, aquele respiro e a gente conseguir pensar para poder resolver certos E tipos acho que de mais situações. importante do que pensar é ouvir a voz de Deus. Sim. O que Deus quer falar conosco, né? Com certeza. Mas aí, já entrando no nosso tema, o que vocês acham, meninas, que é o que mais rouba a paz, o que mais tem deixado as pessoas ansiosas ou preocupadas? Principalmente nós mulheres. Vamos pensar em nós mulheres, no nosso universo, no nosso dia a dia. O que tira a nossa paz e deixa a gente tão ansiosa, tão preocupada? Família, filhos, na minha trabalho? opinião, a rede social. Você acha que isso deixa a gente mais ansioso? Isso. Por quê, Cris? Porque hoje, assim, a rede social, ela demonstra muita coisa que muitas das vezes você olha e você quer aquilo para você e ali você se espelha e acha que Aquilo é perfeito. perfeito. E não é. E quer aquela vida para você. Isso. E até mesmo, assim, uma rede social tira muito tempo da gente, né? Tira o foco. O foco. Muitas das vezes você fica horas ali, né, vendo vídeo, vendo coisas, e ali vai passando o tempo, e é onde você fica focado naquele ali, e muitas vezes deixa de resolver suas tarefas, as coisas do dia a dia. Perde tempo, na verdade. Perde tempo. Né? Vanessa? Eu acho que o trabalho. Porque a gente às vezes quer buscar uma perfeição que não existe, quer fazer tudo perfeito, entregar. Não que a gente não deva entregar, mas a gente quer buscar a perfeição no trabalho. Eu me vejo assim, Glaucia, que eu quero fazer um serviço extremamente de qualidade, perfeito. Me cobro demais, isso toma o meu tempo, eu fico estudando, eu fico buscando ali
qual o melhor jeito, qual a melhor forma, como que eu posso melhorar cada dia mais esse trabalho. E isso daí gera um estresse. Porque quando você não chega naquele ápice do perfeito, você se cobra, você, vamos supor, se sabota, porque você fala assim, não fui perfeito, não consegui, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não sou boa o suficiente para isso. Isso tira o meu foco. E eu creio que muitas pessoas são assim também, o foco do trabalho. O buscar a perfeição no trabalho, a correria do dia a dia no trabalho, eu tenho que fazer o meu trabalho acontecer, eu tenho que fazer minha empresa crescer, Então, assim, eu acho que, para mim, no meu ponto de vista, é o trabalho. Não que as redes sociais, como a Cris falou, não tome o tempo. Porque redes sociais, muitas pessoas hoje estão se comparando à vida das pessoas que postam em redes sociais. Sim. Ela quer comparar aquela vida perfeita, que a rede social não tem, que é uma coisa fictícia, se a gente for ver, é uma ficção. É uma mentira, ilusão. Né? É uma ilusão de vida perfeita que não é perfeito, que é apenas uma foto, um vídeo de 5 segundos gravados ali, que parece que demonstra a vida perfeita, o dia perfeito. Nós tivemos um exemplo agora recentemente, um casal aí muito famoso na rede social, que demonstrava que era uma família perfeita, aquela de comercial de margarina, aquelas... números estrondosos, mansão de não sei quantos mil metros quadrados. Passeios, viagens, coisas família absurdas. Unida, tudo junto e na aí, casa. de repente, vem uma separação. Aí todo mundo, nossa, chocado. Mas por quê? Porque a rede social, a pessoa mostra aquilo que ela quer mostrar. Sim. Você acha que ela vai mostrar ela brigando com o marido? Sim. Ela tendo problema com a mãe, com o pai, com o cunhado, com uma irmã? Não vai, as pessoas só mostram na rede social o que convém. E aí o que acontece? A pessoa toma aquilo como um padrão. Eu tenho que ter uma vida igual, eu tenho que ter uma família. Aí, por exemplo, você pega um casal desse famoso. A pessoa começa a olhar e fala assim, nossa, mas eu tenho que fazer a mesma viagem que a fulana fez. Aí eu tenho que ter o mesmo padrão de vida que a fulana tem. E para isso, vai trabalhar 14 horas por dia. Por quê? Porque eu preciso ter uma renda boa. Sim. Eu preciso ter uma casa melhor, porque essa que eu tenho não está boa. Eu preciso ter um carro melhor, porque eu preciso postar no meu story, eu preciso postar no meu Instagram. E aí as pessoas... É onde começa aquela loucura para ter, porque eu quero me comparar. Eu me comparo, eu tenho que ser, eu tenho que ter o mesmo que o outro tem. E isso acaba gerando não só uma ansiedade, mas muitas vezes a depressão. Porque a pessoa não consegue atingir isso, fica frustrada, deprimida, doente, porque não consegue alcançar, e né? Não é só isso, Glaucia, não te cortando, não é só isso. A pessoa passa a viver a vida daquele casal pelas redes sociais. Sim. Ela não trabalha mais, tem muitos que não trabalham mais. Vive para aquilo, né? Tem muitos que não fazem um trabalho de casa, o seu trabalho, assim, o básico da casa, porque ela passa o dia todo. O que será que fulano postou? Fez, O que será que o fulano está coisas fazendo? Que não some nada, ela né? quer viver aquela vida ali, parece que ela faz parte daquela família da rede social. Exatamente. Ela se coloca naquele lugar. Faz parte, quando né? acontece algo igual a separação, esse castelo de areia que se desmoronou, ela fica depressiva, sofre ansiosa, junto, né? Sofre junto. Por que estão vivendo isso? Nossa, eu não acredito que aconteceu. É onde gera uma ansiedade e ela já está se preparando para procurar assim, outra família para ela seguir. Exatamente. Porque ela tem uma necessidade dessa vida. E aí, às vezes, a dela está abandonada. A dela está abandonada. O marido está abandonado, o filho está fica só na abandonado. busca, né? Exatamente. De então, nós podemos dizer que o quê? A ansiedade nada mais é que uma junção de coisas, né? Sim. Não é principalmente para nós mulheres, é uma somatória, né? É aquela obrigação de ser boa mãe, de ser boa esposa, de ser boa no trabalho, Sim. de ser boa em tudo que a gente faz. E aí, se a gente não consegue atingir, né, esse nível, a gente se cobra, a gente se culpa, a gente se castiga às vezes. Quer buscar perfeição em tudo, então, ser perfeito em tudo, é um excesso, né? em tudo, na verdade. É um porque excesso em tudo mesmo. fulana com 30 anos de idade, ela já tem a casa própria, já tem isso, já tem a empresa dela faturando não sei quanto, ela já fez tantas viagens, ela tem 2 faculdades. Nossa, e eu não consegui isso ainda. Nossa, eu não tenho uma casa própria. Eu não tenho. Então, tudo isso vai gerando essa ansiedade. Mas aí nós vamos entrar no segundo tópico, que é o quê? O que é ansiedade na vida cristã? Porque nós estamos falando da ansiedade de uma forma geral. Sim. Mas e na vida cristã? O que
que é a ansiedade? Um cristão passa por momentos de ansiedade? Com certeza passa, não E gosto. o que é a ansiedade na vida cristã? Eu acho que é você não se entregar verdadeiramente, assim, as suas preocupações para o Senhor. Você Que fala não colocar, não né, colocar. Cris? Porque o cristão mesmo, que serve ao Senhor, que tem o conhecimento, eu acredito, assim, que não passa por ansiedade. Eu já penso de uma forma assim, não diferente, Cris, mas só acrescentar. Mesmo sendo cristãos, nós somos cristãos. Nós passamos também. A falta de entrega, às vezes não buscamos da forma correta. Não Exatamente. entregamos todas as nossas ansiedades, porque o cristão também vai passar por ansiedade. O cristão também vai passar por problemas, por tribulações. Só que mas tem que descansar temos no que Senhor, colocar né? na mão do Senhor, entregar o nosso coração verdadeiramente e pedir paz para o Senhor. Falar, Senhor, estou colocando aqui meus problemas em suas mãos para que eu possa descansar Colocar também. a confiança Confiar nele, né? no Senhor, buscar Ele, entregar. É a entrega verdadeira. Não que não vamos passar, mas se passarmos, sabemos que o Senhor está conosco. Vamos passar, não permanecer naquele problema. Então, assim, temos um apoio. Então, nós podemos dizer que, para fechar numa resposta, o cristão passa ou não passa por ansiedade? No meu ponto de vista, sim. Sim. Ele passa por ansiedade, sim, mas quando nós entregamos na mão do Senhor para que possamos... chegamos no ponto que eu queria. Para que possamos encontrar um caminho para sair dessa ansiedade. Então, nós chegamos no ponto que eu queria. Porque, Sim. na verdade, se nós formos ver, né, o que é a ansiedade? É uma preocupação excessiva com o amanhã, Sim. com algo que ainda não aconteceu. Sim. Nós estamos aqui hoje preocupados. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho que comprar, amanhã eu tenho que pagar, amanhã eu tenho que resolver. Então, é uma preocupação excessiva com o amanhã. Sim. E que muitas vezes essa preocupação excessiva nos paralisa no hoje. Porque a gente está tão preocupado com o amanhã que a gente paralisa. Mas aí o que acontece? Esse excesso de preocupação com o amanhã está faltando o quê? Entregarmos na mão do Senhor. Confiança no Senhor. Então, nós, como cristãos, não devemos ser guiados pela ansiedade. Por quê? O que vai dizer para nós Filipenses 4, 6 e 7? Alguém aí tem aí os versículos? Posso? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, não andem ansiosos, sim, diz a palavra do Senhor. Ou seja, não se preocupem com o amanhã. O dia de amanhã, né? Nós temos um outro versículo que vai dizer o quê? Basta a cada dia o seu mal, que está lá em Mateus 6. Basta a cada dia o seu mal. Não se preocupe com o amanhã, com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que vai vestir. Se preocupa com o seu hoje. Por quê? Porque o amanhã, se ele chegar, o Senhor vai estar lá. Pertence, né? Ele vai estar conosco. Sim. Então, a palavra já deixa bem claro. Nós não devemos andar ansiosos, preocupados, ter essa preocupação excessiva com o amanhã. Primeiro, porque o amanhã não nos pertence. Pertence ao Senhor. É Ele que vai determinar se o amanhã vai chegar. Sim. Às vezes nós estamos tão preocupados com o amanhã e nós esquecemos de viver o dia de hoje e Jesus nos chama à noite. Com certeza. Nós não vivemos o hoje, pensando hoje. no amanhã. Sim. E o amanhã não vai chegar. Então, verdade. o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses é: não se preocupem, não pensem no amanhã, porque deixa a cada dia decorrer como ele tem que decorrer. Pertence a nós, né? Antes de ficar estressado, ansioso, entrega para o Senhor. É o que a Cris falou aqui no começo. De manhã,
Senhor, eu não sei o que vai acontecer no meu dia, mas eu entrego e eu confio vida em ele ao suas mãos. Senhor. Que aonde eu for, aonde eu estiver, e aconteça o que acontecer, que o Senhor esteja comigo. Me guia, me direciona, me instrui, guia os meus caminhos. E se eu tiver que passar por alguma situação difícil, segura na minha mão e vai comigo. Sim. Agora, muitas vezes, a situação nem aconteceu, a gente fica no e se acontecer? E se- será que vai dar certo? Será? E às vezes Será aquilo nunca nem sai da boca. acontece e você já está pensando naquilo. Então, eu acho que esse versículo assim é uma chave para Eu nós. até me lembrei agora que teve uma vez que eu estava com uma amiga, né? E uma outra pessoa. Aí essa pessoa falou que estava ansiosa. E ela é cristã. Aí essa outra pessoa, que é católica, falou: Ué, mas você não está dentro da igreja? Você não é evangélica? Falou desse jeito. Olha só. Então, é onde que é isso daí, né? A gente se preocupar. Não estou dizendo que a gente, às vezes, não tem uma situação que às vezes vai deixar a gente preocupado, Sim. às vezes é um problema de saúde, que embora a gente ore, a gente nós fica somos ali. carne, né? Exatamente, Não às tem vezes como. a gente fica não vivemos em aflito. espírito 24 Sim. Mas horas. o que nós estamos tratando aqui nessa noite para você nos entender é que isso não deve roubar a nossa paz e deixar que a gente viva. Porque hoje o que muitas pessoas estão fazendo é isso. Deixa de viver, O hoje, fica recluso, preocupado com trancado o amanhã, dentro de né? casa porque está preocupado com o amanhã. Que não sabe nem o que vai acontecer, se o amanhã vai acontecer. vai E chegar muitas o das amanhã, vezes né? também buscamos assim os problemas com a própria mão, né? Muitas das vezes São situações que nós procuramos, né? às vezes Pegamos com a mão e queremos tal trazemos pra coisa, nós, daí né? você não tem condição, vai lá, compra, né? E depois você não tem condição de pagar, ali já a começa Paula, assim, não pensa, não coloca nas mãos do nas Senhor. mãos do Senhor. Não vê que assim a gente não pode dar um passo maior que as nossas pernas. E Pedir quantas discernimento para o Senhor. Senhor, eu coloco em suas mãos. Será que eu tenho condições? Me dê condições. Mas primeiro, conquiste a condição para depois. E quantas né? vezes as pessoas recebem uma palavra do Senhor, né? Alguém usado em profecia vem e fala: olha, Deus me mostra que você vai conquistar a sua casa própria. Só que a pessoa acha que aquilo é para amanhã. Amanhã. E a pessoa vai lá e faz uma besteira, faz uma loucura. Por quê? Sim. Porque ela não espera no Senhor. Deus prometeu. Você que está nos assistindo, coloca na sua cabeça. Alguém entregou uma profecia para você, você vai saber se ele é um profeta do Senhor, se a profecia se cumprir. Se cumpriu, é profeta. Se cumprir, não vai querer cumprir no lugar Exatamente. do Senhor. Querer Porque o que colocar mu- suas mãos, Exatamente. trazer para você. A pessoa entrega uma profecia, primeira coisa que você faz: Senhor, se é mesmo o Senhor que está falando, me confirma e eu vou esperar no Senhor. Porque às vezes a pessoa fala assim: olha, eu vejo você adquirindo uma casa própria. Nossa, a pessoa já fala assim: não, porque eu tenho que ir A lá, primeira eu tenho que oportunidade fazer já isso, vai sair, eu né? tenho que não sei o quê, e eu tenho que... Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Eu estava com um pastor um dia e ele falou assim para mim e para o meu marido, assim, do nada, a gente conversando, a gente estava até numa lanchonete, comendo um lanche, e ele olhou para mim e falou assim: eu vejo vocês dois sentados numa mesa assinando um papel, vocês adquirindo alguma coisa. Sabe quanto tempo depois essa profecia veio se cumprir? Que ele viu a gente assinando um papel? Quase 4 anos depois. Não Que foi foi quando pra nós ontem, né? sentamos assinando a compra do nosso terreno. Nós dois. E quando aconteceu, eu me lembrei. Falei pro meu marido, falei: Diego, você lembra que o pastor, naquele dia, a gente sentado, ele falou que via a gente numa mesa assinando um papel? Só que foram 4 anos depois. Não foi pra ontem, né? E eu não Isso tudo tentei é um fazer processo. isso com as minhas mãos. Sim. Ele falou num dia: o que será? O que será que eu vou assinar? É uma compra? Eu não entrei em desespero, eu só falei assim: amém, eu recebo. E Descansou. E esse descansei. tempo é um processo, Exatamente. né, que passa. Mas aí que entra a questão da ansiedade. Porque quando a pessoa não confia no Senhor e não espera no Senhor, ela
escuta isso, ela quer resolver com as próprias mãos. Sim. Ah, se é uma casa, amanhã eu vou lá na Caixa, eu vou ver como é que faz um financiamento. Primeira oportunidade Exatamente. já tá lá Só que às vezes a pessoa vai entrar numa dívida que ela não pode E pagar. vai cobrar o senhor lá. Ó, senhor, o senhor não prometeu, o senhor falou que ia me dar, agora eu estou endividado, eu perdi, ou perdi E a às casa. vezes Só que ele não Deus pediu, está falando, mas isso vai acontecer dali 3 anos. Por quê? Porque nesse propósito, Deus vai te preparar um emprego melhor, com um salário melhor. Às vezes o seu marido vai receber uma promoção que vai ganhar um salário Às vezes você melhor. tem algo na justiça As coisas a vão se receber. ajustar para que aquilo aconteça. Sim. Eu falo porque foi o que aconteceu comigo. Isso veio acontecer 4 anos depois, a gente já estava numa situação melhor, o meu salário, graças a Deus, estava melhor, o meu marido ganhando melhor. Então, Deus preparou o cenário para que aquilo pudesse acontecer. Sim. Mas é o quê? É o esperar no Senhor. É não querer Aquietar o resolver coração, com as próprias né? mãos. E Então, recebeu a profecia, descansa, continue o seu trabalho, Segue Deus a vai vida. preparar o momento certo, tudo. Exatamente. Então é o descanso que a gente tem que ter, né? e quando a gente descansa no Senhor, vem a paz. Sim. Vem a paz que excede todo entendimento. E é o que tá Então você vai ficar tranquila, porque você entende o quê? Se é de Deus, se o Senhor está nesse negócio, se vai cumprir. acontecer na hora que tem que Vai acontecer. fluir, né? As Independente Exatamente. Dependendo de qualquer coisa. Da né? circunstância, vai acontecer. Por quê? Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Então, Sim. esse versículo é uma promessa maravilhosa. Por quê? A ansiedade até tenta tomar o nosso coração, mas ela não pode tomar. Por quê? Porque quando nós levamos tudo a Deus, nós vamos experimentar essa paz que excede todo Com entendimento. Ele vai trazer essa paz, esse descanso, e você vai seguir a sua vida. Sim. Com aquele problema ou sem aquele problema. Por quê? Porque você sabe que o Senhor está com você. Sim. Então você vai passar. É que Seja a o gente- problema, é o que a gente- seja a situação, é o seja a que gente doença. fala- estamos falando, Glaucia, a gente assim, não é porque estamos falando nós aqui cristãos, sabemos que tem pessoas não cristãs, mas assim, tenha calma, nós vamos passar, mas se estamos com o Senhor vai, acalmar, vai aplanar aquele caminho para a gente vai passar por tudo isso, mas sabendo que nós temos uma coluna forte nos sustentando. Sim. Jesus deixou Então, o Espírito Santo, né? Para nos Pra acalmar, para nós termos descanso, por mais a tribulação, ansiedade ou alguma coisa que acontecer, nós sabemos que nós temos um Deus que está passando tudo isso com nós. Nós estamos passando, não vamos permanecer nisso. Exatamente, exatamente. É a diferença. É entendermos que a vida cristã não nos isenta de problemas, Sim. não isenta de doença, não isenta de ter situações difíceis. Quem prega isso, que o crente não vai enfrentar luta, problema, está mentindo, irmão. Porque a palavra do Senhor foi bem clara quando o Senhor disse: no mundo tereis aflições. E quando ele fala aflições, é de todos os tipos. Sim. Nós estamos nesse mundo, nós não pertencemos a ele, mas estamos. E enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a tudo. Ao problema, à doença, às situações difíceis. Mas a diferença é que isso não nos paralisa. Sim. Nós entendemos que estamos passando por aquela situação, mas que o Senhor está conosco e no momento certo Ele vai dar o livramento, Ele vai dar o escape, Ele vai dar a solução, Ele vai dar a cura, ou ainda que isso não venha, porque eu falo que é aí que está a diferença do cristão. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas fulano está passando por doença, mas é crente. Cadê o Deus Mas dele? qual é a isso que eles diferença? falam, né? Nós, como cristãos, quando a gente entende a palavra do Senhor, não é porque eu sou cristã que eu não vou ter uma doença, um problema de saúde. Sim, claro. E se ainda assim o Senhor não me curar, eu sei que tem algo a mais Com certeza. me esperando lá na frente. Tem. Então, nem sempre a cura vai vir. Quantos cristãos a gente vê morrendo? Se fosse assim, cristão não morria. Não é verdade? Que os discípulos passaram. Exatamente. Não morreram com mortes, nossa, Horríveis, absurdas, né? Um degolado, o outro crucificado. Então, assim, mas qual é a diferença? Todos eles que seguiram Jesus passaram a tormenta. Exatamente. Eles passaram uma tormenta, eles tiveram, como diz na palavra de Paulo, né? Paulo tinha um espinho na carne. Todos nós temos um espinho na carne. Todos nós E isso vamos paralisou passar por Paulo? certos tipos de situação. Paulo não parou, continuou. Parece que assim, foi uma alavanca para ele continuar.
buscando, Por quê? levando a palavra do Senhor, fazendo a obra, e foi. Não desistiu. Qual foi a resposta do Senhor para Paulo? Eu não vou tirar o seu espinho na carne. Muitas das vezes Mas é a necessário, minha né? graça te basta. É. E é essa a diferença do Sim. cristão. Eu tenho um espinho, eu tenho um problema, eu tenho uma doença, mas a graça do Senhor me basta. O Senhor está comigo. Vamos continuar. Então, se Ele me der a cura, amém. Se Ele não me der a cura, amém. Eu vou continuar na minha caminhada. Por quê? Porque a nossa vida não se resume a Aqui, isso, né? aqui, ao Não, é agora. igual, assim, igual eu falo, Gláucia, assim, tem um problema de saúde, quantos anos? Desde os 6 anos de idade, sofro, passo, acontece tudo, mas não desisto. Estou aqui, o Senhor pra está nós comigo, eu creio. O importante assim, não é o começo, né? É o como a gente fim. termina, exatamente. é o fim. Exatamente. Não importa o que estamos passando, mas assim, ainda assim, com tudo que estamos passando, nós levantamos de manhã, nós estamos respirando, andando com as próprias pernas, estamos podendo trabalhar, conviver com a nossa família, com pessoas, falar do nosso Deus. Então, assim, mesmo com tudo, estamos caminhando, não estamos parados, prostrados ali, aguardando algo cair. Tem pessoas que ficam esperando algo vir e falar assim, ó, tá aqui, colocar no colo, na mão. Ou se entrega, né? Desiste da vida, desiste de viver. E você que está nos ouvindo nessa noite, tenha isso em mente. Nós não estamos isentos de passar problemas, situações, lutas. O nosso Senhor passou. Muito. Jesus passou. Jesus Dores. também sentiu as mesmas coisas que nós. Por quê? Porque enquanto esteve aqui, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória e veio ao mundo como um homem. Sim. Então ele passou sede, frio, Ele sentiu fome, tudo o que sentimos dor. hoje. Imagina o pecado de todos. E ele Recaindo, passou o dobro, a o pressão triplo, nós passamos, psicológica, emocional. Você imagina, eu estava assistindo uma série essa semana passada, de Jesus, e aquela famosa que tem aí, eu estava assistindo, e eu pensando, imagina para Jesus lavar os pés daquele que iria traí-lo, ele sabendo que Judas iria traí-lo. Então você imagina toda a questão emocional que Jesus passava. Era para ele ser depressivo? Nossa, Se ele fosse pensar, por quê? Eu estou Muito andando depressivo. ao lado da Cris, eu estou ensinando, ela está vendo os sinais, as tem um maravilhas que amor eu pela faço. vida dela. Escolhi ela para caminhar comigo e ela vai me trair. Mas em momento nenhum isso paralisou. Ele sempre caminhou, né? Continuou, a deu carreira que continuidade, estava né? proposta, aquilo que Deus havia proposto. Então, assim, você que está nos assistindo nessa noite, entenda. A vida cristã não nos isenta de problemas. Só que a nossa vida não está baseada no que nós vivemos aqui. A nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor e na eternidade com Ele. E lá sim, não haverá choro, não haverá tristeza, Nem não dor. haverá dor, não haverá doença, não haverá problemas. Mas para isso, nós temos que permanecer fiéis a Ele, independente da situação ou da circunstância. Se ele Porque fizer, ele é Deus. se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque Ele já fez o que de mais precioso Ele poderia fazer nas nossas vidas, que é dar o Filho dele para morrer na cruz, Sacrificou para o filho nos para salvar remissão, da remir condenação nossos eterna, pecados. né? Quando a gente passa a entender isso, a gente não espera mais nada, né? Dessa... E essas situações se tornam pequenas, né, Cris? Pequenas. A gente vê que assim, o que eu estou passando, essa preocupação, não é nada. Não é nada. Até porque se nós passássemos o que Jesus passou, nós não aguentaríamos. Não, com Porque certeza. coisas pequenas do dia a dia incomoda as pessoas, prostra, derruba. Imagina passar por isso. Então, Nós falando dessa questão de ansiedade, nós vamos ver uma passagem na Bíblia, né, que retrata muito bem isso. Quando nós olhamos para a nossa vida moderna, é uma correria, uma loucura, né, aquela rotina exaustiva, principalmente para nós mulheres, né? Levanta cedo, dá conta de casa, limpa a casa, vai trabalhar, marido, cachorro, cuida de, trabalho, exatamente, muita cuida coisa. disso tudo. São muitas cobranças, muitos afazeres. E isso nos lembra de quem? Marta e Maria. Marta e Maria, passagem registrada lá em Lucas, né? 10, versículos de 38 a 42. Nós vamos ver o Senhor Jesus chegando na casa de Lázaro e ali estão suas irmãs, Marta e Maria. Marta está ali,
toda agitada, preocupada com a casa, em receber Correria todo do dia a mundo dia, né? e fazer uma comida boa que agrade ao Senhor, que agrade os discípulos, e limpa aqui, arruma aqui e faz isso, enquanto Maria, sem nenhuma preocupação, Tranquila. se senta, eu acredito, né, aqui conjecturando, põe a mãozinha no queixo e fica ali admirando o Senhor Jesus, porque ela entendeu o quê? Que ele era o mestre, que ele era o Senhor, e ela não sabia se ela ia ter outra oportunidade de ter Era o uma mestre na oportunidade casa única dela. que ela não podia perder, né? A gente sabe que teve outras, mas naquele momento ela pensou o quê? Eu não posso perder essa oportunidade, É o o dia mestre está na minha casa. É o dia de amanhã. Ela deixou as preocupações de lado. Ela falou assim: eu não sei quando. Se vai novamente, acontecer. Se vai acontecer, vou aproveitar. Então, eu vou aproveitar esse agora. momento. E Marta lá correndo de um lado para o outro, preocupada com os afazeres da casa. E ela vai chegar e falar o quê? Senhor, chama a atenção da minha irmã. O senhor não está vendo que eu estou atarefada, preocupada com tudo, preocupada em servir vocês? Né? Sozinha, ela está aí sentada. O que o Senhor vai responder para Marta? Ela está aproveitando. Marta. Por que você está tão agitada, ansiosa, Marta? Maria escolheu a boa parte. Porque Marta não tinha entendido quem estava ali na casa dela. Sim. A oportunidade preciosa que ela estava tendo. Então, muitas vezes, a ansiedade, essa preocupação exagerada com a rotina, com o dia a dia, vai nos tirar isso, a boa parte. Vai tirar de nós essa oportunidade de, às vezes, estar num culto. É isso que eu ia falar. Muitas vezes acontece com a gente. Exatamente. Né? Essa rotina exaustiva tira a gente do culto. Tira a gente de participar de programações da igreja. Né? Exatamente. Aí eu dou conta de tudo, faço tudo. Mas aí chega na hora de ir pro culto, não dá. Não vai dar tempo. Eu tô cansada. Não, porque hoje eu tenho que trabalhar até às 8. Hoje não dá para ir no culto. E isso acaba tirando de nós a boa parte, que é estar na presença do Senhor. Sim. É o que nós falamos no começo. Eu dou conta de tudo, mas eu não consigo tirar meia hora de oração e de leitura da palavra. Não. Então, a rotina, esse excesso de preocupação, essa ansiedade, tira de nós a boa parte, que foi o que Maria não fez. Ela parou tudo. Maria não. E não sabemos porque Marta estava preocupada com as coisas. Sabemos o Maria dia de não. amanhã, né? Maria não se preocupou. Ela fez o quê? Não, eu vou parar agora, o mestre está na minha casa, eu vou ouvir, eu vou estar aos pés dele. E nós, muitas vezes, trocamos o momento de estar na casa do Senhor ou na presença do Senhor por qualquer coisa. Pelo trabalho, por lavar uma roupa. Não, eu tenho que lavar roupa hoje. Não, se a roupa não lavar hoje, ninguém vai morrer. Lava amanhã. Sim. Se eu não fizer isso hoje... Não, eu tinha muito isso. Não, eu tenho que fazer isso hoje. Não. Deu para fazer hoje? Deu. Não deu, a gente faz amanhã. Se for dia de culto, fica o serviço, estou indo para a igreja. Exatamente. Hoje eu penso assim. Isso não pode tirar de nós a boa parte. Nós precisamos aprender essa lição com Marta e Maria. Nós não devemos deixar as preocupações e a ansiedade tirar de nós o nosso tempo com Deus em casa, né? Porque nós temos que ter um tempo com Deus em casa diariamente, de leitura da palavra, de oração, e não tirar de nós estarmos aqui, na casa do Senhor, congregando. Porque o trabalho, principalmente o trabalho doméstico, o trabalho de casa, todos os dias nós temos. Todo dia. Um dia mais, um dia menos, se fizer ou não fizer, ele vai continuar ali, que é uma rotina. A gente fala, né? Uma rotina fixa ali que todo dia vai ter. E até mesmo que se a gente não estivesse alimentando das coisas de Deus, nós não damos conta de nada. É onde que a ansiedade entra. Toma conta. Toma conta. Quando a gente não alimenta o espiritual, a carne fala mais alto. E aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem a síndrome do pânico. E aí quando você se vê, você já está aí tomando medicação, porque aí você não consegue dormir, porque aquela preocupação exagerada com o amanhã tira o seu sono, você não desliga, e aí você começa a tomar remédio para dormir, só que aí você toma um para dormir, você toma um para acordar, para se manter acordado durante o dia, e aí de repente você tem uma síndrome do pânico, você paralisa, você trava, você não consegue fazer mais nada. Um ciclo vicioso que nunca acaba. Nunca acaba. Uma coisa vai levando a outra, que vai gerando a outra, e vira assim, nunca termina. Eu trabalho num posto de saúde e tem um paciente que eu tenho muito carinho por ele, e esses dias eu cheguei logo pela manhã, estava entrando, cheguei, cumprimentei, oi fulano, tudo bem? O senhor veio passar no médico? Vim. Falei, o que está acontecendo? A ansiedade me pegou de novo.
Eu falei, mas está acontecendo alguma coisa? Não sei, vem aquele desespero, aquela agonia. E aí, conversei com ele muito rápido, depois, no outro dia, sentei e conversei com ele. Falei, mas o que está acontecendo? Está passando por algum problema? Alguém da família está doente? Está passando por um problema financeiro? Porque a gente tem que buscar a causa dessa ansiedade. Sim, o que é que está tirando a paz? Remédios, né? E ele não conseguia falar para mim. Então, você vê assim que às vezes é uma coisa muito pequena. Ele nem sabia o que era que estava incomodando, que estava tirando a paz. Né? Estava tirando a paz então, dele. assim, às vezes é uma coisa tão pequena, mas aquilo vai tomando uma proporção tão grande e aquilo acaba com a nossa vida. Como dizemos, porque o monstro vira vai uma bola de crescendo, neve. Né? É uma coisinha que tão a pessoa pequena. precisa parar, né? Parar e refletir, né? Por que eu tô assim, Por que né? eu tô assim? O que está acontecendo, Muitas das vezes né? falta Jesus na vida, né? Exatamente. E às vezes se liga com tantas outras coisas, se preocupa com tantas outras coisas e deixa quem pode ajudar de É lado. por isso que a gente tem que ter o equilíbrio. Ser um pouquinho de Marta. Sim, a gente tem que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. A gente não pode descuidar da nossa família, dos nossos maridos, dos nossos filhos, para estar só envolvida nas coisas de Deus. A gente tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado. Exatamente. Qual é o nosso primeiro ministério? Nossa família. Nós não podemos deixar de cuidar da nossa família, cumprir com as nossas obrigações para estar dentro da igreja também todo dia, arrumando problema com o marido, descuidando da casa, do filho. Não, porque eu tenho que servir ao Senhor. Não. Nós temos que ter esse equilíbrio. Nós temos que ter, sim, o nosso lado mãe, nosso lado mulher, nosso lado esposa, profissional. Mas também. nós temos que ter o nosso lado espiritual. Que é a nossa então, base, nós né? temos que ter um pouquinho das duas. Um pouquinho da Marta, mas nós também temos que ter o entendimento de Maria, que nós não podemos deixar que a rotina e que as preocupações do dia a dia tome a boa parte, que é estar na presença do Senhor. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, eu sei que muitas vezes as situações aí saem um pouco do controle. Às vezes são coisas que vai te deixar preocupada, vai te deixar um pouco aflita, mas saiba, o Senhor está no controle de todas as coisas. Entrega, confia nele e aguarda que o mais ele fará. Então, não deixe que as preocupações do dia a dia, que a correria do dia a dia tire de você o mais importante, que é estar na presença do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos entrar no próximo tópico, que é justamente, o contrário da ansiedade, que é o descanso, que é o convite de Jesus para que nós venhamos a descansar nele. Quantas vezes, em meio às situações do dia a dia, nas aflições que a gente passa, a gente vem no culto, ouve uma palavra, o Senhor fala conosco e ali a gente encontra a paz, encontra o descanso, que vem do Senhor. Mateus traz isso, traz esse versículo que é tão conhecido, mas que a gente pouco vivencia, que é o quê? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso para as suas almas. Então, o Senhor te convida nessa noite. Toma sobre você o jugo do Senhor, porque ele é leve, ele é suave. O fardo do Senhor é leve. Então, faz essa troca. Entrega o seu fardo, pega o seu jugo e dá para o Senhor. E toma o dele. Por quê? Mas que isso? Eu estou dando um fardo e pegando o outro? Estou dando um jugo e pegando o outro? Sim, porque ele te convida a fazer isso. Porque quando você faz isso, você encontra o descanso que você precisa. Porque você entende que o Senhor está no controle. Ele está dizendo, vem para mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? E seja o cansaço que for, seja cansaço emocional, espiritual, porque nós sabemos que algumas igrejas colocam sobre os seus membros, sobre os cristãos, fardos difíceis de serem carregados, cobranças excessivas. Às vezes, fardos impossíveis de ser conquistados, de ser, como que fala?
como que eu posso dizer? Não, de ser suportados de suportar, mesmo. de carregar aquilo ali, de levar, de conseguir fazer. E aí, o que Algo que acontece? é pedido, a pessoa não dá conta, mas está recebendo uma cobrança excessiva e Então, ela não está dando conta. não é só um fardo, não são só relacionados a coisas do nosso dia a dia. Às vezes também dentro da igreja. Né? Nós temos líderes que sobrecarregam os seus membros, Sim. que cobram demais, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo. Não, você tem que estar na igreja todo dia, tal hora. Não, porque se você não for, então assim, cobra, coloca. Porque é isso que Jesus está dizendo nessa passagem. Que os fariseus colocavam sobre as pessoas julgos que elas não conseguiam. Era tanta cobrança, era tanta lei, que elas não conseguiriam que as cumprir, pessoas é impossível cumprir tudo aquilo. Entendi o quê? Jamais eu vou conseguir servir a Deus, porque é algo muito pesado. E não é isso que o Senhor está dizendo. Sim. Andar com Jesus é leve. É um jeito que, assim, mal explicado, a pessoa julga da forma que ela quer. Não, Quando aplica, uma coisa, né, assim, a passagem, não na é bem verdade. explicado, bem ensinado a ela, a falta de conhecimento, ela vai ter o entendimento que ela, na cabeça dela, Interpreta ela da sua interpreta maneira, daquela né? Mas forma. também tem pessoas que muitas das vezes têm dificuldade, né, para fazer coisas para o Senhor, acha que é pesado e às vezes no trabalho se dedica Sim, o que pode, dá o seu que máximo, dá o né? melhor. Então, assim, tem os dois lados, né? Mas, assim, falando da questão do fardo, do jugo, do peso, infelizmente, a gente sabe que muitas igrejas fazem isso. E é o que acontecia aqui com o povo, né, nessa época, e por isso que Jesus trouxe esse versículo, falou, olha, né, trocando em miúdos, podemos assim dizer, não escuta o que esses homens estão falando. Eles estão colocando sobre vocês coisas que são impossíveis de seguir, que nem eles mesmos que seguem. Não foi eu que coloquei. Eu né? não coloquei. E eu estou dizendo para vocês, anda comigo. Venha andar comigo, que vocês vão ver que não é nada disso. É leve, é suave. Não é nada disso. Então, é isso que o Senhor diz para você que está nos assistindo. Vem andar comigo. O Senhor te convida a andar com Ele, porque com Ele você tem descanso na sua caminhada. Ainda que você percorra caminhos difíceis, ainda que tenha pedras no seu caminho, que tenha espinhos, que tenha dificuldades, mas em Jesus você encontra o descanso que você precisa, porque Ele está contigo. Então vai ter momentos que Ele vai andar do seu lado e tem momentos que Ele vai te carregar no colo, Descanso porque Ele não vai é ausência entender. de problemas, Exatamente. né? Mas confiança em Deus. Sim. E a certeza de que Ele, no momento certo, vai agir. Sim. Né? E vai dar uma solução. Então, você que está nos assistindo, tenha isso no seu coração. Situações difíceis, todos nós vamos passar. Problemas, enfermidades, mas com o Senhor a caminhada fica bem mais leve. Mais leve, bem mais né? suave, Você consegue né? Bem suportar. mais suportável, né? Exatamente. E como nós podemos ajudar aquelas pessoas que estão nos assistindo? Porque às vezes a gente está falando aqui que descansar no Senhor, entregar para o Senhor, mas como? Na prática, como que a gente pode fazer isso? Que estratégias? Como que a gente pode vencer essa ansiedade? Porque assim, uma coisa é a gente falar, né? Ai, descansa. Mas como que a gente vai fazer isso? Uma das formas é o quê? Substituir os nossos pensamentos. Sim. Então, quando vier aquele pensamento, não vai dar certo. Não, porque isso não vai dar certo. Não, você tem que agir. Tem poder, né? Exatamente. Muito poder. E o pensamento sabota. Né? Se a gente ceder aos nossos pensamentos, a gente se sabota. O inimigo, ele está ao nosso derredor 24 horas. O tempo todo. Né? Apontando, você não vai conseguir, não vai conseguir. A gente fala assim, eu não vou conseguir. Ela nem tentou. Exatamente. Ela nem tentou, ela já tá. Será que eu vou conseguir? Será que. O será é e muito. Se? E se? E o será é muito grande, né? Então, assim, as estratégias é mudar o pensamento, né, Glaucia? Então, quando a sua mente começar a vir ali, e se não der certo? E se? E se? E se não? E se talvez eu fizer assim? Lembre-se do que diz a palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, se a tua mente começar a te sabotar, achando que não vai dar certo,
Traga sempre um versículo à sua Oração. memória. Oração. Desculpa, Oração. exatamente. Quando não conseguir sozinho, chame alguém para te ajudar em oração. Exatamente. Apoio, né, de uma mulher de Quando fé. você começar a sentir que você está perdendo o homens de controle da Deus. situação, para, respira, faz uma oração, fala com o Senhor. Pede Senhor, socorro, né? tira esse sentimento de mim. Eu não quero ficar com essa sensação que eu estou sentindo de De desespero, potência, né? de agonia, de aflição. Me traz para o eixo de novo, né? Me conecta aqui de novo, né? Me centraliza e me dá uma direção. Então, tenha momentos de oração ao longo do seu dia. E momentos de oração não é você ficar 1 hora orando. Às vezes é você só parar e falar, Senhor, não deixa esse sentimento de desespero tomar conta de mim. Colocar Me um ajuda. louvor, né? Um louvor. Coloca um louvor. Está dirigindo? Coloca um louvor no seu carro. Fala com o Está Senhor. em casa fazendo um Eu serviço. falo assim, eu Se venho... alimenta da palavra. Exatamente. Assim, quando eu vou trabalhar, igual eu moro um pouquinho mais distante daqui de Paraguaçu, eu venho pedindo para o Senhor, eu venho conversando, eu venho entregando o meu dia, eu venho colocando aos pés dele. Senhor, olha, dê discernimento no dia de hoje, já abençoa o meu local de trabalho lá, cuida dos tem meus que estar em filhos, ligação cuida com o do pai o esposo, tempo da todo. família. Então, assim, me dá paz, me dá um direcionamento. Vem conversa, fala com o Tessalonicenses vai nos dizer isso, orar sem cessar. Orar sem cessar é o quê? Orar o tempo todo. Porque, assim, Então, você está dirigindo, está falando com o Senhor, Senhor. quando você Está tá indo lavando pro uma seu louça. trabalho, você não está sozinha no carro ali, você pode pôr um louvor, vem louvando, vem Sim. adorando, vem conversando com o Senhor, vem pedindo para Ele. Se é um dia que você está assim, com o coração mais agitado, Senhor, me dá paz, que eu possa chegar no local que eu tenho que chegar em paz, que eu possa ter meu Sim. pensamento mais suave ali para saber o que eu posso estar fazendo. E é o que a gente tem que fazer. Então, para você que está nos assistindo, qual é a melhor maneira de vencer a ansiedade? Né? Ou não deixar que a ansiedade tome né? conta de você? Orando, lendo a palavra, Ouvindo um louvor. ouvindo um louvor, Falando com o Senhor. frequentando a igreja, porque aqui você vai encontrar uma palavra que vai alimentar a sua fé, Vai. que vai te trazer uma orientação, um discernimento. Encontrar irmãos. E também você que vai oram, encontrar pessoas que vão te ajudar na sua caminhada. Porque é importante, às vezes, a gente pedir ajuda. Porque às vezes a até gente está mesmo meio perdido, né? falam que o melhor amigo é aquele que levam até Deus, né? Exatamente. Sim, não Às é? vezes você ter uma amiga de oração, alguém que você possa ligar e falar assim, olha, tá meio difícil, tá meio complicado, me ajuda em oração. Ora comigo. Ora comigo. Eu não Ora por não mim. estou tendo força para orar sozinha. Ora comigo. Mas é que seja pelo importante. telefone, igual está falando ali, ó. Então vamos orar. E ora junto com a pessoa. Porque às vezes, o que a gente faz no momento de dificuldade, de ansiedade? Corre pro médico. O que o médico vai fazer? remédio de ansiedade. Remédio. Tô ansiosa, tô preocupada, o médico vai fazer o quê? Ah, vou te dar um remedinho De para você ficar Aí acalmar. fica dopado. Exatamente. E às vezes você podia simplesmente ter feito uma ligação e falado para alguém assim, eu não tô bem, ora por mim. Ou dobrar o seu joelho, Senhor, eu não tô bem. Eu não tô bem, chora aos pés do Senhor, porque às vezes um Exatamente. choro. Eu falo assim, tem horas que a gente não tem força para orar. Dobra o Só seu chora. joelho e chora. O Senhor já está entendendo, Ele acalma, você O sai Espírito leve. Santo interpreta as nossas Você lágrimas sai levinho, e intercede ali por se- nós. Se volta né? até, né? A mente começa até a funcionar novamente. Né? Exatamente. Você sai, você tira aquele exatamente. peso. Então, tenha essas práticas, né? Ore, leia a palavra, vá à igreja, busque uma ajuda. Uma coisa que aqui no nosso ministério, né, trazendo aqui, puxando a brasa para a nossa sardinha, é uma preocupação do pastor. Ele tem essa preocupação. Todos que chegam aqui, pastor, eu estou precisando de uma visita na minha É um casa. cuidado, né? Eu estou precisando de uma oração na minha casa, estou passando por um problema, o senhor não vai lá, não faz uma visita, não faz uma oração. Não tem... Gente, ele tem o maior prazer de fazer isso. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, não está achando aí o fio da meada, pede ajuda. Mas pede ajuda para a pessoa certa. Porque às vezes você pede ajuda também para quem vai te dar conselho errado. Então, não sai pedindo ajuda para qualquer pessoa.
busque ajuda em alguém que realmente possa te trazer um conselho que vai edificar a sua vida, que vai orar por você. Porque às vezes você está passando por um problema conjugal, você vai desabafar com uma amiga ou pedir uma orientação, o que ela vai falar? Mete o pé, larga, trai. Vai te trazer conselhos que vai piorar a situação. Vai aumentar, né? Vai aumentar o problema. Em vez Então, de assim, ajudar, vai atrapalhar ainda, né? Busque ajuda nas pessoas certas. Busque um pastor, uma irmã da igreja, alguém que realmente possa te ajudar em oração, né? Possa te orientar, possa trazer para você algo ali que vai, se não paz. Solucionar o problema, mas pelo menos te paz. acalmar, te trazer paz, né? Mas é importante buscar essa ajuda, é importante buscar a palavra do Senhor e estar orando constantemente. Amém, meninas? Amém. Querem acrescentar alguma coisa? Nossa, eu já disse tudo, Já Glaucia. falou tudo. Então, para a gente caminhar aqui para a finalização, para você que está nos assistindo, a ansiedade até pode bater a porta, porque ela vai bater Ela vai. na porta de todos nós. Não estamos isentos de nada disso, Glaucia. Vamos passar por tudo isso, sim. Mas é a confiança em Deus Sim. que faz a diferença, Com certeza. que vai trazer a paz para o nosso coração. Descanso. Então, né? para você que está nos assistindo, nesse momento eu quero te fazer esse convite. Se você está passando por uma situação de ansiedade, de aflição, de problema, seja ele qual for, eu convido você a entregar o seu problema, a sua dificuldade, a sua ansiedade diante do Senhor. Mas é entregar mesmo. É colocar diante dele assim com o seu coração, Senhor, eu não estou conseguindo solucionar esse problema. Me ajuda. Coloque a sua vida, os seus problemas, a sua casa, a sua família, entrega tudo isso para o Senhor. Diga para ele, Senhor, o controle está nas tuas mãos. Com certeza. Faça Entrega o que o todas as suas Senhor dificuldades, né? tiver que fazer. Está nas suas mãos. Me ensina a descansar. Faça essa oração nessa noite. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse podcast estão passando por situações Com difíceis. certeza. E às vezes estão tão perdidas que acham que já não tem mais solução. Já está tudo perdido, E essa né? ansiedade, essa preocupação excessiva está tirando a sua paz, está tirando o seu sono, está te trazendo problema dentro da sua família, está te trazendo problema no seu trabalho, porque às vezes a gente fica tão ansioso, preocupado, que nos traz um estresse tão grande, que a gente fica impaciente, que a gente fica nervoso, arruma problema por pouca coisa. Então, faça essa oração nessa noite. Entregue tudo isso diante do Senhor. Peça para Ele te trazer paz, peça para Ele te trazer um direcionamento, uma solução, um discernimento do porquê você está passando, porque a gente precisa entender também por que a gente está passando por essa situação, porque às vezes foi como a Cris disse, às vezes é um problema que a gente buscou com as próprias mãos, né? E a gente fica aí, mas por quê? Porque às vezes foi a gente que procurou, mas ainda assim, entrega, confia, descansa no Senhor. Entregue o controle literalmente nas mãos dele. Então, para essa semana que nós estamos iniciando, eu quero deixar aí um desafio para você. Quando você sentir o seu coração inquieto, quando você se sentir assim angustiado, respira fundo e declare com fé: Senhor, eu confio em Ti. A minha vida está em Suas mãos. E esse simples gesto pode mudar totalmente o seu dia, a sua situação, história, né? e mudar toda a história. Né? Porque quando a gente confia no Senhor de todo o coração, Ele age e Ele entra com providência na hora certa. Amém, meninas? Amém. Uma palavra de cada uma de vocês para a gente encerrar. Tem uma aqui. Até deixei marcadinho aqui. E se hoje você está ansioso, complementando e fazendo das palavras da Glaucia a minha. Se hoje você está ansioso, entregue ao Senhor as suas preocupações, confie, e Ele está no controle de todas as coisas. Respire, descanse, permaneça na presença do Senhor e busque, que tudo se resolverá. O Senhor não vai deixar nada perdido, Glaucia. Ele vai sempre resolver tudo da melhor forma, vai trazer paz, consolo e solução para tudo
que eles estão tudo que eles estão passando, que as pessoas estão passando. O Senhor é o seu conforto, é o seu caminho, é o cuidado, né? É a vida esperança, toda, é a solução, esperança, é é tudo. Então, assim, respira fundo, busca o Senhor e entrega e espera, porque Ele vai resolver da melhor forma. Sim. Cris? Quero deixar aqui em Salmo 4:8. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me faz viver em segurança. Glória a Glória a Deus. Deus. A ansiedade bate a porta, mas quem abre é a confiança em Deus. Amém. Então, Aleluia. que possamos, né, depositar a confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que sem Ele não conseguimos nada. Exatamente. Ele nos dá paz, nos dá segurança e deposita toda a sua ansiedade aos pés do Senhor, que você alcança a vitória. Amém. Eu quero deixar, para a gente finalizar o nosso tema, Salmos também 37, versículos 5, 6, 7 e 8. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa que o mais ele fará. Simples assim. Amém. 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 Glória a Deus. Eu espero que este tema, esse assunto, fale ao seu coração e possa, de alguma forma, contribuir para a sua vida, para a situação, para o momento que você está passando. Lembre-se, nós não estamos isentos de problemas, mas nós temos o Senhor. E Ele disse que nós venceríamos tudo isso, porque Ele já venceu por nós. E nele nós somos mais do que vencedores. Amém? E antes de nós encerrarmos aqui o nosso podcast, nós não podemos deixar de falar dos nossos trabalhos aqui do Ministério Petra. Então, a Cris vai estar falando um pouquinho da nossa agenda da semana, né, os nossos cultos, os horários, e depois a Vanessa vai estar falando de alguns eventos que nós estamos realizando aqui no Ministério Petra. Quero convidar vocês que estão nos assistindo para estar conosco nas quartas-feiras, às 19h30, que é o nosso culto de ensino. Na sexta-feira, das 20 às 21 horas, nós temos um momento de oração, um momento de buscar o Senhor. E nos domingos, nosso culto se inicia às 18h30. Venha participar conosco, ouvir uma palavra para edificar a sua vida e ter um contato agradável com o Senhor. Amém, amém. Venha se alimentar, né, Cris? Da palavra. Né? Aí a Vanessa vai falar agora dos nossos eventos aí que iniciaram recentemente no Ministério Petra. Né? Temos 2 eventos importantes, não que os outros não sejam, mas esses são novos, né? Diferentes, né? Para você sair um pouquinho da rotina, da zona correria, de conforto, daquela correria do dia a dia. Nós temos todo sábado, o último, né, sábado do mês, o nosso Mais Que Um Café com as mulheres e Mais Que Um Churrasco com os homens. Então, todo último sábado do mês, temos esses 2 eventos, a partir das 16 horas. A gente coloca a programação uma semana antes, o local, aonde que vai ser, tudo. Então, se você quer participar do nosso Mais Que Um Café, que na realidade é mais que um café mesmo, né, Glaucio? Que não é só um café de sentar, comer, é alimentar-se da palavra, principalmente alimentar-se da palavra e ter uma confraternização
confraternização ali com as irmãs, com mulheres que você ainda não conhece, mas podem vir a conhecer também. A gente fala do Senhor, da palavra, trazemos ensino, trazemos confraternização e comunhão ali, né? E dos homens também. Então, no final de todo mês, né? O último sábado, mais que um café e mais que um churrasco a partir das 16 horas. Se você quiser estar participando, procure nós da igreja, a Cristiane, a Gláucia, tem mais irmãs. O pastor, a Elaine, né, a esposa a do pastor. Elaine, a esposa dele, o evangelista Fábio, o Gilmar. Então, assim, se você quer participar, confraternizar, estar junto conosco, participe, chame mais amigos, família e venha congregar conosco. Também venha participar desse café, que é muito especial, e você vai sair edificado desse café, pois não é só mais que um café e nem mais que um churrasco. É estar na presença do Senhor. Amém, amém. Uma coisa que o Ministério Petra preza é o ensino da palavra. Sim. Então, todos os nossos eventos, tudo que acontece aqui é voltado para o ensino da palavra. Então, por que mais que um café e mais que um churrasco? Porque seria muito gostoso a gente sentar apenas para alimentar o nosso corpo. Sim. Comer um churrasco, no caso dos homens, tomar um café gostoso, porque os nossos cafés são muito, né, gostosos, mas a nossa vida vai além disso. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Né? Então, o nosso objetivo com esses eventos é isso, é levar a palavra do Senhor. E, claro, tem um momento, sim, de comunhão, de confraternização, mas antes disso tudo, alimentar a nossa alma, o nosso espírito e a nossa fé. Então, você que deseja participar, nos procure, assim como nós estamos de portas abertas para receber vocês aí nos nossos cultos, seja na quarta-feira, que é culto de ensino da palavra, seja no domingo, que é um culto da família, onde tem bastante louvor, bastante adoração e também o ensino da palavra. Então, nós estamos de portas abertas para receber todos vocês. Se você deseja uma visita, uma oração na sua casa, deixa uma mensagenzinha aqui, manda manda uma mensagem para a gente aí no privado, ou nos procure aqui na igreja, que a gente vai ter o maior prazer de te atender, de ir na sua casa, fazer uma visita, fazer uma oração. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês que vai estar assistindo esse vídeo, assistindo esse podcast. Curte, compartilha e ajude a palavra do Senhor ser propagada ao maior número de corações. Amém? Amém. Meninas, obrigado pela companhia mais uma vez. E nós estamos aqui no mês de novembro. Né? No mês de outubro é o outro grupo que vai estar aqui, liderado pela Elaine. Nós voltamos no mês de novembro e nós aguardamos vocês. Amém? Amém. Deus abençoe. Ministério Petra. Edificando vida sobre um fundamento inabalável. Deus abençoe. Até o próximo. Deus abençoe.